Quero estar compartilhando com vocês uma palavra hoje que, vamos dizer assim, é quase que uma continuação do culto de domingo. Amém? É atitudes de líderes que marcam pessoas. Amém? Atitudes de líderes que marcam pessoas. Essa é a palavra de hoje. E eu quero falar aqui com pessoas que muitos aqui já são líderes e outros aqui que estão se preparando para a liderança. Amém? Pessoas que já, quantos aqui já são líderes? Por gentileza, levante sua mão bem alto para eu poder ver. Amém. Quantos estão se preparando para a liderança? Amém. Quantos que estão aqui que talvez ainda não entenderam direito essa questão, se eu sou chamado ou não para a liderança? Tem alguém? Amém. Ao irmão ali. Glória a Deus. Então, a grande maioria ou já é líder ou já está entendendo esse chamado da parte do Senhor. Glória a Deus por isso. Porque para nós começarmos a nossa conversa, eu quero começar falando que nós precisamos entender o propósito. Nós precisamos entender que Deus tem um propósito nas nossas vidas. O propósito é o motivo pelo qual o Senhor te permitiu viver. Permitiu que você vivesse. E quem vive sem um propósito em sua vida, tem uma vida de pouco ou de nenhum valor. A pessoa que não entende que tem um propósito em sua vida, ela não consegue acrescentar nada ou muito pouco para si própria ou para a vida de alguém. Então, para nós entrarmos nessa palavra, a primeira coisa que você precisa entender é que se você está aqui, é porque você já tem um propósito. O propósito pelo qual você vive, o propósito pelo qual vale a pena a sua e a minha existência. Amém? Pastor, então quer dizer que só vale a pena existir se eu for liderar a célula? Não. Só vale a pena existir se nós amarmos a Deus. Só vale a pena existir se for para servir o Senhor. Só vale a pena existir se formos para sermos chamados filhos e filhas de Deus. Esse é o nosso propósito. Sermos filhos e filhas de Deus. Servindo o nosso Senhor e sendo amigos dEle. A partir da nossa vida, entendendo o quão precioso é estar com o Senhor. Estar perto dEle, estar nele e Ele estar em nós. Estarmos nele e Ele estar em nós. Ou seja, nos tornarmos um com Deus. O que é intimidade com Deus? Intimidade com Deus é muito mais do que você ficar falando meia dúzia de palavras ou dar para Deus um tanto do tempo do seu dia. Intimidade com Deus é ser um com Ele. É ser um com Ele. Quando você se casa, você e o seu marido, ou você e a sua esposa se tornam um. Então que seja assim com Deus. Se torne um com Deus. Isso é
a verdadeira intimidade. Ser um com o Pai. E no culto nós terminamos a palavra falando sobre coragem. Então, já que você entendeu que você tem um propósito e que você quer viver esse propósito na sua vida, então nós vamos começar pelo fim da palavra de domingo. Primeira coisa que eu quero conversar com vocês é sobre coragem. Você que já é líder, parabéns, glória a Deus. Você que está treinando, que você que está ansiando por isso. Todos nós precisamos de coragem. Talvez se você ainda não disse sim para Deus, não é porque você não foi chamado ainda, mas é porque você ainda não teve coragem de dizer uma pequena palavra, sim. Eis-me aqui, Senhor. Sim, eu aceito. Sim, Senhor, eu quero. Sim, Senhor, eu obedeço. E eu quero ler o mesmo texto, Josué 1:6 diz assim: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que jurei aos seus antepassados. O Senhor aqui está dizendo que nós precisamos ser fortes e corajosos para quê? Para conduzir ou para guiar o povo dele para a terra que ele jurou aos nossos antepassados. Ah, mas Fran, isso daí é lá, Jerusalém, no Velho Testamento. Eu não sei, mas eu quero herdar a nova Jerusalém, sim ou não? E eu quero levar muitos a herdar a nova Jerusalém. E você também, sim ou não? Então, a primeira coisa que você vai precisar, meus amados, é ter coragem. É coragem de dizer sim ao chamado do Senhor. Dizer: Pai, eu não sei. Pai, Tu sabes que eu não consigo. Uma vez eu falei: Pai, eu acho que o Senhor bateu na porta errada, entrou, viu o endereço da casa meio errado. O Senhor tem certeza? Pai, dá uma olhada aqui para a pessoa, Deus. Eu acho que o Senhor deve estar meio enganado. Mas Deus não se engana. E se Ele trouxe você aqui hoje, é porque Ele está dizendo: tenha coragem, diga sim para o propósito pelo qual eu estou te chamando. Pelo propósito pelo qual eu estou te desafiando. Romanos 8,15 diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. Abba, Pai. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Paizinho, o qual derramou sobre nós o seu espírito de poder, de ousadia, de adoção. Ele não colocou sobre nós espírito de covardia. Não podemos ser covardes. Não podemos nos esconder, sendo que o Senhor tem nos chamado e tem derramado sobre nós o seu Espírito. Você estava aqui agora no início, enquanto eu estava orando? Amém? Quantos estavam aqui? Sabe por que eu pergunto? Pastor, eu não estava aqui sentado, mas às vezes você está sentado aí, mas a sua cabeça está longe. Seu coração está bem distante e talvez você nem prestou atenção no que Deus fez. Então, por isso que eu estou perguntando: quantos estavam aqui no momento que nós estávamos orando? Porque se você estava aqui, você ficou sensível a que o Espírito estava falando.
E dessa forma, você recebendo esse Espírito, você começa a perceber que ele é um espírito de coragem, não é um espírito de covardia. E o Espírito Santo de Deus está nesse lugar. E Ele quer encher cada coração aqui. Ele quer transbordar. Ele quer ser um com você. Esse é o desejo do Senhor. Ele, o Espírito Santo, quer nos convencer todos os dias do pecado, da justiça e do juízo, para que eu e você possamos ser santos e estar com Ele, que é santo. Precisamos ter coragem para dizer sim ao chamado de Deus. Sabe por que muitas vezes algumas pessoas se acovardam, não têm coragem de dizer sim? Sabe por quê? Porque nós sabemos que a nossa vida precisa se tornar menos preciosa. E o reino de Deus muito mais precioso para nós. Quando você diz sim, está escrito, e não está escrito ali naquelas letrinhas pequenininhas, não, está escrito bem grande. Talvez o Senhor já escreve assim, até aquelas letras assim que piscam assim, ó, neon, dizendo: a sua vida vai precisar se tornar menos importante, e o meu reino vai precisar ter mais valor para você. Talvez você não tenha tido coragem de dizer sim ainda, porque tem esse medo, essa covardia de deixar com que a sua vida se torne menos importante. Eu lembro que quando o Senhor me chamou, eu pensei sobre isso. E eu falei para Deus, falei: Senhor, e os meus sonhos? Senhor, e as minhas vontades, os meus desejos? Pai, e aquilo que eu quero? Se eu for dizer sim, Pai, tudo isso acaba. Mas o Senhor é maravilhoso e Ele falou assim: filha, os meus sonhos são maiores do que os seus, e os meus caminhos são mais altos do que os seus. Então vale a pena trocar essa vida que você está pensando para você, para o propósito que eu tenho em você. Vale a pena ser forte e corajosa. Ser forte e corajoso. Atitudes. A segunda atitude é fé. Um líder sem fé não pode ser um líder. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Mais para frente um pouquinho, eu vou falar para você que eu fiquei com vontade de ler Hebreus 11 inteiro, mas é muita coisa. Mas eu quero pedir para você ler Hebreus 11. Hebreus 11, a partir dos 5 ali, disse assim: pela fé, Enoque foi levado de modo que não experimentou a morte. Enoque, ele foi arrebatado ao céu. Ele não experimentou a morte e já não foi encontrado, pois Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, recebeu o testemunho do que tinha agradado a Deus. E o que agradou a Deus em Enoque? A sua fé. Uau! Vamos lá pular por 32, que diz assim. Aí ele fala de muitos homens e mulheres de Deus. E lá no 32 ele fala assim: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão,
Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas. Olha aí, quem está aí que não consegue alcançar a promessa de Deus para você, olha aqui, ó, pela fé eles alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força. Eu sou tão fraco. Pela fé, da fraqueza tiraram força. Tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que, pela fé, viram a ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados pela fé, uns foram torturados e recusaram-se a ser libertos para alcançar uma remissão superior. Outros enfrentaram zombaria. Olha aqui, você tem enfrentado zombaria, bullying, porque você é crente. Pela fé, outros enfrentaram zombarias e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, posto à prova, mortos à espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelha, de cabra, necessitados, afligidos e maltratados. Mas olha aqui o que a palavra diz: o mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grupos da terra e grutas da terra. Todos estes receberam bom testemunho por meio da... No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Agora prepara para um glória a Deus. Porque o Deus que havia planejado algo melhor para nós, a fim de que eles fossem aperfeiçoados em nós. Sem nós eles não podem ser aperfeiçoados. Esses homens que tamparam a boca do leão, que enfrentaram o fogo, que tiveram mesmo estéril e tiveram filhos, mulheres que viram seus filhos ressuscitar, pela fé alcançaram tanta coisa. E a palavra fala que eles não alcançaram a promessa que foi deixada para nós. Sem nós eles não podem ser aperfeiçoados. Sabe o que é isso? Hoje nós conhecemos Jesus, hoje nós recebemos Jesus. Eles tinham a promessa do Salvador e hoje nós temos o Cristo, a salvação. Hoje nós temos a graça, a graça. Meus amados, se antes, sem a graça, eles alcançaram tantas coisas, o que nós, se tivermos fé, podemos alcançar. Nós podemos alcançar coisas gigantes, maravilhosas e tremendas. O que nos falta muitas vezes, ou melhor, a maioria das vezes, é fé. Só que um líder precisa ter fé. Precisa, primeira coisa, ter fé que Deus existe. Segunda coisa, precisa ter fé que Deus é soberano. Precisa ter fé de saber que Deus o colocou naquele lugar, que o instituiu ali para fazer coisas poderosas e tremendas, para viver uma vida no sobrenatural. Eu ouvi um pastor falando algo muito legal. Ele falou assim: nós hoje vivemos o natural e experimentamos o sobrenatural. Mas nós precisamos nos desafiar e já ensinando os nossos filhos a viver no sobrenatural. E de vez em quando experimentar o natural.
Quantos estão entendendo? Fé. Um líder precisa ser uma pessoa de fé. Terceira atitude, entrega. Tito 2,14 diz assim: Ele se entregou por nós. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática do que é bom. Gálatas 2,20 diz assim: Estou crucificado com Cristo, assim não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, eu sou com Cristo. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Ou seja, um líder que marca pessoas é um líder que se entrega. Ele se entrega para Deus. E não é aquela coisa assim, mas eu já entreguei a minha vida para Jesus. Aquela vez lá que eu fui lá na frente, entreguei. Glória a Deus por isso. Mas agora essa entrega foi a primeira. Todos os dias você precisa entregar o seu coração a Deus. Todos os dias você precisa se entregar. A palavra também diz assim, que aquele que quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. E isso é algo diário, é dia a dia. Todos os dias nós batalhamos contra a nossa carne. É a batalha entre o espírito e a carne. Então, se nós não nos entregarmos a Deus todos os dias, o espírito perde, a nossa carne ganha. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Por isso que a entrega precisa ser diária, dia a dia, dia a dia. Quando você se levantar durante o seu dia, sempre ore. Sempre peça a Deus, fala: Senhor, eu entrego tudo a Ti de novo. Sabe por quê? Porque às vezes a gente está caminhando e acaba que quando você vê, você já tomou de Deus tudo aquilo que um dia você tinha entregado. E você precisa falar: não, Pai, eu entrego a Ti, é Teu. A minha vida é Tua. O meu ministério é Teu. Eu acho lindo o Apocalipse quando descreve que em volta do trono de Deus há 4 seres viventes e há 24 anciãos. E eles de dia e de noite, eles se prostram, pegam as suas coroas e lançam a Deus. E o Senhor coloca de volta na cabeça deles. E eles de novo lançam a Deus. E o Senhor entrega de volta na cabeça deles. E assim eles ficam. Por que eles ficam lançando as suas coroas sempre e sempre? Porque eles estão entregando tudo a Deus. Entenderam que a minha vida não é mais minha, mas é do Senhor. As vontades não são mais minhas, mas eu quero viver a vontade de Deus. O ministério, a minha célula, os discípulos não são meus, mas são do Senhor. São do Senhor. O meu ministério, não, o ministério é de Deus. Sabe, talvez seu ministério, a sua célula não rompeu ainda porque você está vivendo o teu ministério e não entregou ele ainda para Deus. A partir do momento que você tem essa coragem de entregar para Deus, eu tenho certeza que você vai romper. Quando eu decidi falar: não, amém, Senhor, eu recebo, eu digo sim para o ministério, para aquilo que o Senhor está me chamando, então vamos lá. Aí eu comecei naquela batalha, e eu fazia, e todos os dias naquela luta, e o Senhor falou: filha, está dando certo? E eu falei: não, Pai, não está dando certo. Eu disse: sim, Pai, o Senhor me chamou, o que está acontecendo? Aí Ele falou: sabe o que? Entrega de volta. Eu falei: como assim? O Senhor não me deu? Ele falou: eu te dei para você me entregar de volta.
Aí então eu entendi, eu entreguei de volta para o Senhor. Entreguei de volta o ministério, entreguei de volta o chamado. Eu falei: Senhor, não é meu, é teu. Só cumpre em mim a tua vontade. Pá. As coisas começaram a mudar. Se entrega. Entrega o seu coração. A Fran acabou de ler aqui. Onde estão as suas riquezas, ali está o seu coração. O que é rico para você? O que tem valor para você? Para aí para pensar, o que você dá valor? Muitos dão tanto valor para o trabalho. Outros dão tanto valor para si mesmos, para a sua felicidade, para os seus sonhos. Outros dão tanto valor para os seus estudos. Ou então para a sua família. Os seus bens, às vezes, é o que eles têm de mais valor. Eu não estou dizendo que você não precisa cuidar dessas coisas ou valorizar isso. Mas o Senhor precisa estar em primeiro lugar. Porque se o Senhor estiver em primeiro lugar, então você vai conseguir cuidar da sua família, do seu trabalho, do seu ministério, dos seus discípulos, dos seus discipuladores. Então você vai conseguir cumprir aquilo que o Senhor tem para você, se você entregar tudo a Ele. Quarta atitude: confiança. Provérbios 3:5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E todos nós agora já entendemos que nós estamos vivendo um propósito em Deus, amém? Então a palavra fala que tudo coopera. Por quê? Porque nós confiamos em Deus. Agora eu quero perguntar, você confia no Senhor? Será que nós confiamos de verdade no Senhor? Será que se o Senhor falar para você: olha, eu quero que a sua primícia seja o dobro do ano passado, você vai dizer amém, Senhor? Se o Senhor falar para você: filho, eu quero que você realmente comece a liderar uma célula, vai, estou te chamando hoje, a sua resposta vai ser amém, Senhor? Ou será que você fala assim: não, Deus, eu não estou preparado, veja isso, veja aquilo, veja aquele outro. Se o Senhor falar para você: olha, muda de trabalho, porque esse trabalho aí está te fazendo mal, procura outro. Será que você vai dizer amém, Senhor? Ou será que você vai falar: olha, Deus, isso, aquilo, aquele outro? Se o teu líder falar assim: olha, tem umas pessoas aqui na célula para discipular, precisamos de discipuladores, você vai dizer amém, eis-me aqui. Ou você vai dizer: veja bem, olha meu tempo, olha a minha vida, olha isso, olha aquilo, olha aquele outro. Será que nós confiamos de verdade no Senhor? Será que você confia no Senhor a ponto de mudar hábitos, costumes? Aquilo que Deus está pedindo: olha, para um pouco de ficar jogando no celular, vendo vídeos, ora mais, lê mais. Sabe, uma coisa assim bem simples. Olha, vai visitar alguém. Faz uma visita. Sabe aquela pessoa que está doente? Vai lá e ora por ela. Você viu? A gente fala,
Eu perguntei, você confia em Deus? Sim, eu confio. Daí, não, visitar aquela pessoa que está doente, não. Olha, Deus, veja bem. Olha, eu ainda não tenho experiência. Eu ainda, nem participo da intercessão para orar por alguém. Eu ainda nem sei a Bíblia decorada. Você está vendo como ainda falta tanto para nós confiarmos em Deus de verdade? Nós falamos de fé. E para viver a fé, nós precisamos confiar em Deus. Qual área da sua vida que está travada porque você ainda não confia em Deus? Será que quando você está preparando a sua célula ali para receber as pessoas, você coloca, quantos membros tem minha célula? Tem 6. Você coloca 6 cadeiras? Ou você confia que Deus vai enviar mais pessoas e fala, não, eu vou pôr logo 12, porque eu confio, eu tenho fé que Deus vai trazer, cada um vai trazer um convidado, e se não trouxer, Deus vai enviar. Nós confiamos em Deus a ponto de andar sobre as águas. Muitas vezes a gente fala mal de Pedro, né? Ai, Pedro afundou, mas ele saiu do barco. Você pelo menos saiu do barco? A vida daquele discípulo, não tem jeito, aquele discípulo. Você confia em Deus, que Deus é poderoso para transformar? Atitudes de líderes que marcam pessoas. Se você confiar em Deus, certamente você vai marcar as pessoas que estão com você. Quinta atitude, busca. Lucas 18:10. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. Então o fariseu, vou só contar a história, pegou e falou, o publicano primeiro ele falou assim, Senhor, eu sou pecador, eu me arrependo dos meus pecados, purifica-me. E o fariseu disse assim, Senhor, olha só esse homem que está orando, eu sou tão santo e ele não, eu sou tão bom e ele não. E a palavra fala que o fariseu saiu de lá com todos os pecados nas costas, e o publicano saiu de lá limpo. Buscar a Deus é chegar diante dele com humildade. Nós não podemos chegar diante de Deus e dizer assim, Senhor, agora eu sou líder de célula. Agora, Senhor, vai ter que me escutar, porque segundo a sua palavra, eu estou fazendo a tua vontade, então, Senhor, tem que me ouvir. Então o Senhor tem que fazer aquilo que eu pedi aqui para o Senhor. Não, como líder de célula, ou como líder onde quer que você vá, você precisa buscar a Deus com humildade, com quebrantamento. Buscar a Deus entendendo que ser um líder, ser um supervisor, ser um pastor, ser um vice-querubim é cargo. Não, é encargo. Eu só estou aqui porque eu quero fazer a vontade de Deus, porque eu quero viver no propósito de Deus. Eu não estou aqui para ser mais do que ninguém. Eu continuo, mesmo que eu tenha 3.000 células, eu continuo sendo a mesma pessoa. Eu continuo sendo aquele que necessita da misericórdia de Deus, do perdão de Deus. Eu continuo sendo aquele que necessita da graça de Deus, da mão poderosa de Deus, porque sem Ele eu nada posso fazer.
Não importa que encargo, que lugar que eu ocupe na igreja, ou no meu trabalho, se eu sou chefe, então eu posso humilhar as pessoas. Não. Eu busco a Deus, eu escolho me humilhar, porque Jesus se humilhou. Lucas 6:12. Em um daqueles dias, Jesus saiu para um monte a fim de orar. Espera aí. Jesus orava? Ué? Pastor, Jesus não era filho de Deus? Ele não estava ali, aqui, com o Pai? E Jesus orava. Nossa! Ele passou a noite orando a Deus. Passou a noite orando a Deus. Uau! Jesus passou a noite toda orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolo. Jesus precisava tomar uma decisão. Então ele ligou para o seu colega e perguntou: o que você acha que eu faço? Foi isso? Ele orou. Muitas vezes eu precisamos tomar uma decisão. Em vez de buscar a Deus, nós ligamos para o nosso líder. Fulano, o que você acha que eu devo fazer? Comprar calça azul ou vermelha? Ora, vai buscar a Deus. Nós precisamos sim das pessoas, nós precisamos sim da nossa liderança. Entenda, eu não estou dizendo que você deve andar sozinho. Não, nós somos totalmente contrários a essa ideia de que eu posso andar sozinho, eu e Deus só e mais nada. Não, nós precisamos dos nossos líderes. Nós buscamos a orientação dos nossos líderes, sim. Mas primeiro nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos orar. Nós precisamos sim passar tempo com Deus, fazer o nosso TSD. O que é TSD? Tempo a sós com Deus. Só você e Ele, aonde vai gerar essa intimidade, onde você vai se tornando um com Deus, onde você vai ler a palavra, você vai falar do teu coração, das suas emoções, você vai colocar para Deus a sua ansiedade, as suas aflições, como líder, ou como pai, como mãe, como alguém que se importa e já entendeu quem é o seu próximo, vai orar pelo seu próximo. Vai orar por aquele vizinho que está doente, vai orar pelo professor, vai orar pela liderança da cidade, vai orar pela liderança da igreja, vai orar pelos seus pais, vai orar pelos seus filhos. Vai buscar a Deus. Lembra? Quando nós nos tornamos líderes, nós precisamos entender que a nossa vida, ela se torna menos preciosa. Então você vai orar por você sim, mas você vai começar a orar muito mais por propósito e pelos outros também. Você vai orar pelo Brasil, você vai orar por outras nações, você vai orar pelos missionários, você vai orar pelos nossos irmãos que estão sendo perseguidos, você vai orar pelos perdidos, você vai buscar a Deus por você e pelo seu próximo. Vai buscar a Deus. Eu vou ler o resto aqui, porque às vezes você não sabe o nome dos outros discípulos, né? Só conhece João, Tiago e Pedro no barquinho.
no mar da Galileia. Simão, a quem deu o nome de Pedro, André, o seu irmão, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Foi esses que Jesus escolheu. Agora nós vamos falar. Meu tempo já acabou e eu estou na metade ainda. Misericórdia. Vamos falar de integridade. Integridade, vamos voltar lá, vamos lembrar o que é ser íntegro, ser honesto, ser reto, ser justo, ter uma conduta reta, retidão, imparcialidade. Agora, isso aqui é muito sério. A integridade de um líder é muito sério. Tito 2,7 diz assim: em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo o que é bom no ensino, mostre integridade e seriedade. Aqui Paulo está ensinando ao seu discípulo Timóteo. Timóteo era um líder dentro da igreja, um pastor, e Paulo está dizendo assim, em tudo, que você mesmo seja exemplo, ou seja, isso daqui é algo que nós como líderes precisamos observar. Um líder desta igreja precisa ter este exemplo. Nós seguimos esse exemplo. O exemplo primeiro, o exemplo de Jesus e o ensinamento da palavra de Deus. E Paulo aqui está dizendo para Tito que ele precisa sim ser íntegro, ser uma pessoa séria e íntegra. Ser sério não quer dizer não brincar, não rir, mas ser séria nas coisas de Deus. Ser íntegro com as coisas de Deus, no ensinamento. Mais para frente ele vai dizer que nós precisamos ser íntegros e sérios para que ninguém venha zombar ou não levar a sério o reino de Deus e o povo de Deus. E nós seguimos sim esse exemplo e essa conduta. Isso é pedido para todo e qualquer líder nessa igreja. Ser íntegro. Não é uma coisa assim fora do normal. Nossa, e agora? Se você está falhando na sua integridade, se a tua vida não está em retidão, se você está andando num caminho, talvez anda pecando por aí, confessa, seja transparente, se arrependa, faz o caminho de volta. Eu já sou líder, mas eu pequei, eu caí, o que eu faço? Se arrepende, faz o caminho de volta. Sabe, meus amados, não adianta você achar que se o teu líder não souber que você pecou, que você caiu, que você vai poder continuar do mesmo jeito. Não! Nós estamos falando do reino de Deus, nós estamos falando das coisas espirituais. Com certeza Deus sabe o que você anda fazendo e o diabo também. Então confessa, se arrepende, endireita o teu caminho, para que você possa ter sucesso na sua vida como liderança, como discipulador e como discípulo também. Porque não adianta você ir lá dia, semana após semana, gastar o tempo do seu discipulador se você não for transparente. Se você não for transparente, o seu discipulador não vai poder te ajudar em nada. Você jamais vai alcançar a cura. Seja transparente, confesse os seus pecados, confesse as suas tentações. Porque quem confessa a tentação não precisa confessar o pecado. Se você tem algo que está te atrapalhando, está te incomodando, confessa, receba cura. Muda.
Muda. Ah, mas eu ainda não disse sim para ser líder, porque ainda tenho isso. Muda. Integridade. Integridade é muito mais pedido para os líderes, mas é algo que precisa ser para todo cristão. Todo cristão, não importa se é líder, se não é, se serve no altar, se serve lá fora, não importa, ou se nem está servindo ainda. Integridade, por quê? Porque nós seguimos o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? E o Senhor, o nosso Deus, está nos pedindo integridade, uma vida reta, uma vida de pureza, uma vida de santidade, uma vida onde nós não dizemos sim e fazemos não, ou dizemos não e fazemos sim, prometemos mundos e fundos e não cumprimos, uma vida onde a gente está devendo para todo mundo. Eu só devo para 2 pessoas, Deus e o mundo. Não paga as suas contas, não honra os seus compromissos, mente, rouba, é desonesto, frauda. Integridade, integridade na vida conjugal, integridade. Ah, mas a minha família não tem nada a ver com o ministério. Como não? Tem tudo a ver, porque a tua família é o teu primeiro ministério. Não adianta você fazer bonito lá fora se não fizer lindo lá dentro da sua casa. Não adianta. Não adianta você deixar uma máscara na porta e quando você sai para a rua você vestir ela. Deus está vendo. Deus está vendo. Ser uma pessoa íntegra é ser reto quando os homens veem e quando os homens não veem também, porque Deus está vendo. Então entenda que para ser líder nessa igreja é sim exigido integridade. Mas só que, pastora, deveria ser em toda a casa de Deus. 7ª atitude, perseverança. Lucas 9:57 diz assim: quando andamos pelo caminho, um homem disse a Jesus: eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde inclinar a cabeça. A outro disse: siga-me. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse: deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Nós temos que entender uma coisa. Temos que entender algo muito sério. Quando Jesus nos chama para o ministério, Ele não nos está pedindo favor nenhum. Ele está, na verdade, nos dando o privilégio de provar da sua glória e fazer parte da sua história. Ele está nos dando o privilégio de nos tornarmos homens e mulheres de história. Homens e mulheres que vão marcar a vida de outras pessoas. A palavra fala que aquele que põe a mão no arado, se olhar para trás, não é digno do reino de Deus. Sou eu que estou dizendo isso? Não, é a palavra.
Eu sempre conto e eu quero contar novamente esse testemunho. Um dia eu estava orando. E estava orando de pé, com os meus pés retos. E o Senhor, e eu falando para Deus que estava muito difícil. E que eu estava pensando em desistir. Eu queria desistir de tudo, porque era muito difícil, estava muito duro para mim. Aí o Senhor já me disse uma coisa, Ele falou: filha, olha para trás. E quando eu olhei para trás, bem no meu calcanhar, iniciava um abismo. Ele falou: se você der um passo sequer para trás, você cai nesse abismo. Na hora eu gelei. Meu estômago gelou, minhas pernas tremeram. E eu fiquei com tanto medo de dar uma sequer vacilada, porque eu iria cair naquele abismo. E sério, ele não tinha fundo, eu não conseguia ver o fim dele. Mas o Senhor falou assim: agora olha para frente, filha. E quando eu olhei para frente, havia um caminho na minha frente. E Ele falou: esse caminho que você deve seguir, esse caminho eu já preparei para você. E o teu alvo sou eu. Olhe para Jesus e siga o caminho que é Cristo. Meus amados, não desiste, não para. Sabe, se você está cansado, senta, toma uma água, pega fôlego, vai para o discipulado, respira fundo, toma um tempo e volta a caminhar. Mas não para. Elias, quando pensou em desistir, Deus falou, e ele se enfiou na caverna. Deus falou: descansa, Elias, descansa. Deus levou lá uma carninha para ele, levou uma comidinha para ele, falou: descansa, Elias, dorme, Elias, dorme. Quando Elias acordou, comeu, tomou água, Deus falou: agora pega as suas malinhas e vai. Já descansou, já revigorou. Você está cansado? Respira, relaxa. Talvez está faltando, sabe o quê? Confiar mais em Deus, buscar mais a Deus. Porque a palavra fala que todos aqueles que estão cansados, vinde a mim. Todos que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Cansou? Vai para o Senhor. Toma ar, mas não para. Continua, persevera. Lembre que no nosso calcanhar há um abismo, não para. Se Deus te chamou para liderar, Ele não se enganou. Ele não se enganou. Foi, mas está muito difícil. Quem disse que seria fácil? O próprio Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. O Senhor nunca prometeu que seria fácil. Ele falou: eu estarei com vocês. Não vai ser fácil, mas eu vou estar com vocês. Então vão, porque eu já venci o mundo, eu já preparei tudo para vocês. É só vão, confiem, acreditem, tenham fé, me busquem. Mas não desista, não para. Não para. Não desista do discipulado, não desista de discipular, não desista de liderar, não desista de seguir em frente, não desista do teu ministério, aquilo que Deus te deu para você fazer. Não para, não desista, não retrocede. Talvez para voltar depois vai ser muito mais difícil. Vai ser muito mais difícil. Qualquer coisa que você para você retornar depois é muito mais difícil. Entenda isso. Não é um favor. Sabe, muitas vezes nós queremos parar de fazer aquilo que Deus
nos chamou porque nós começamos a pensar isso. Que nós estamos fazendo um favor para Deus. Deus precisa de mim, porque se eu não fizer, não tem quem faça. Não, meus amados, Deus não está pedindo, ai, por favor, você lidera, porque senão eu não sei o que eu vou fazer. Não, Ele não está assim. Por favor, discipula, porque senão eu vou estar perdido, se você não fizer. Não. Ele está te falando, eu te estou dando o privilégio de fazer parte da minha história. Eu te estou dando o privilégio de provar da minha glória, do meu favor, do meu poder. É um privilégio. O Senhor não precisa de nós para nada, mas Ele nos chama porque nos ama e quer que a gente faça parte disso. Ele quer. Ele poderia muito bem aparecer aqui agora e falar com vocês, ou aparecer lá no bar, ou lá na casa de prostituição, ou lá onde uma família está toda perdida, e falar, eu sou Jesus, e falar com eles e mostrar o poder, e aí pronto. Por que Ele manda você? Porque quer que você tenha o privilégio de provar dele, provar da glória dele, de escrever uma história, de deixar um legado, de ser uma simples pessoa que marca outras pessoas. Sabe, um lugar que eu não gosto muito de ir é cemitério. Principalmente quando eu vejo aqueles túmulos que diz assim, indigente. Eu fico pensando, me dá uma dor tão grande no coração, eu fico pensando, será que essa pessoa não marcou ninguém? Será que ela passou assim pela vida dela e não fez diferença para ninguém, por isso que ela está ali indigente, não está nem o nome dela ali? Eu falo isso não porque eu quero que me louvem ou que louvem você, porque você ou eu somos tão importantes que precisamos ser louvados. Não, só tem um digno de louvor que é Deus. Mas é porque eu quero experimentar da glória de Deus. E também quero que você experimente disso, porque é maravilhoso. E último, pode subir. Temor. Sabe, a gente precisa falar mais sobre isso. Porque às vezes tem cristão que nem sabe realmente o que é temor. Porque é pouco falado sobre temor. Porque, né, já Deus é bom, e Deus é mesmo, Deus é bom. Mas Ele também é temível. Você sabia que Jesus não veio para nos salvar do inferno? Mas Jesus veio para nos salvar da ira vindoura. E é a ira de Deus. Porque sem Cristo todos já são condenados. Todos já estão julgados. Sem Jesus todos já são julgados e condenados. Só com Cristo há salvação. Então nós precisamos sim temer a Deus. E sabe por que muitas vezes a gente faz as coisas assim? De qualquer jeito. Malemar e porcamente, como fala. Ah não, hoje eu estou com vontade de liderar. Ah não, amanhã eu já não quero mais. Ah não, hoje eu quero discipular. Ah não, meu discípulo é muito chato, eu não quero mais.
Ah, não, eu quero discipulado, sim. Ah, não, no outro dia não, ele é o discipulador, pediu para eu ler a Bíblia. Que é isso? Eu achei que eu ia lá e ele ia falar o que fazer, mas ele me pede para ler a Bíblia. Que discipulador é esse? Não quero mais. Sabe por que muitas vezes a gente anda desse jeito? Muitas pessoas andam desse jeito porque não temem de verdade a Deus. Porque não temem, ainda não entenderam quem é Deus. Não entenderam quem é Deus. Não entenderam a soberania de Deus. O Senhor, o nosso Deus, está no mais alto lugar. E ninguém pode olhar para Ele, porque senão será consumido. Se a própria presença de Deus vier aqui, não sobra um de nós. Somos consumidos, sabe por quê? Porque pecamos. Provérbios 8:13. Temor ao Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Sabe, meus amados, de verdade, nós precisamos começar a temer a Deus. As nossas atitudes precisam ser atitudes de temor a Deus. Por que eu faço isso ou aquilo? Ou porque deixo de fazer isso e aquilo? Não é porque alguém mandou. É porque eu temo o Senhor. Por que eu abandonei o pecado? Porque o pecado é ruim? Não, porque eu temo a Deus. E um dia eu estarei diante dEle, eu e você estaremos diante dEle. Ou para a salvação, ou para a perdição eterna. Entenda isso. Nós não estamos aqui ensaiando alguma coisa que nós vamos fazer depois. Não, nós estamos vivendo a verdade, uma realidade decisiva para a nossa eternidade. E nós precisamos temer a Deus. Ah, não, eu posso mentir porque o meu discipulador não está vendo. Não teme a Deus. Eu posso fofocar, emprestar minha boca para Satanás, porque fofoca é isso. Porque ninguém está vendo, Deus está vendo. Sabe, aquele temor de que Deus está vendo. Aquele sentimento que não sai do coração de que Deus está vendo. Deus está vendo. Não, eu estou me sentindo condenado, mas eu continuo fazendo, porque o pastor, porque o meu líder. Peraí! E Deus, os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares, Ele vê tudo. O Senhor sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, sabia? Ele sabe a palavra que vai sair da tua boca antes mesmo de você falar.
Então, meu amado líder, minha amada líder, temor do Senhor. Quando você for discipular alguém, faça isso com temor ao Senhor. Quando você for liderar uma célula, faça isso com temor ao Senhor. Quando você for ofertar, entregar o seu dízimo, faça isso com temor ao Senhor, porque Ele está vendo se o teu coração está sendo realmente verdadeiro ou não. Temor ao Senhor. Sabe, solteiro, solteira, o Senhor está vendo. Quando você está no computador ou no celular, nas redes sociais, o Senhor está vendo. O Senhor está vendo. O que significa isso? Se o meu líder não está vendo, se o meu pai não está vendo, se o meu pastor, se o meu discipulador, isso não significa nada, sabe? Significa que você está enganando a si mesmo. Porque Deus está vendo. E olha, a palavra fala que a sabedoria, deixa eu ler aqui. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando nós não tememos a Deus, além de perdidos, somos tolos. Somos tolos. Fique de pé, por gentileza. Agora, quando você faz o bem, Deus está vendo. Quando você busca, quando você ora, Deus está vendo. Quando você se humilha, quando você se prostra, Deus está vendo. Quando você é generoso, quando você se esforça, quando você vence a tua carne, Deus também está vendo. Nosso Deus, Ele é bom. E Ele nos dá tempo para que a gente possa se arrepender, mudar e buscar fazer o correto. E quando nós estamos nos esforçando para fazer o correto, Ele fala assim: olha, eu te pego pela tua mão direita e te conduzo. Eu estou com você, eu te conduzo, eu te fortaleço, eu te sustento. Ele é a nossa rocha, o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Nele nós devemos estar escondidos, nele nós devemos confiar. Sabe, meus amados, como eu falei no início, se você está aqui essa noite, é porque Deus tem um propósito na sua vida. E você entendeu e quer cumprir com esse propósito. E esses princípios, tudo isso que nós falamos aqui, conversamos aqui, não é para te condenar, para fazer você sair daqui dizendo que não, eu não presto, eu vou desistir de tudo. Não, para aí, não desista. Mas vá para um lugar seguro, um lugar de integridade, de confiança, de busca. Mude as suas atitudes. Aonde tinha covardia, que agora haja coragem. Onde tinha desistência, que agora você entenda que recebeu um espírito de
poder e você vai seguir em frente. Quando você não queria mais buscar o Senhor, agora você recebe força para continuar buscando Ele. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E eu quero convidar você, nesse momento, a colocar o teu coração a Deus. Falar com Ele nesse momento. Colocar para o Senhor. Como líder. Como discípulo. Como discipulador. O que você quer melhorar? Aonde você precisa mudar? Onde você precisa ser transformado? Fala, Senhor, com cada um de nós. E ouve no Senhor essa noite. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o